Você sabe o que a compra de um simples pãozinho, a previsão do tempo e a realização de um investimento financeiro têm em comum? A matemática. A matemática está em tudo, no nosso dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas. Basta olhar com atenção para perceber. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. A ciência dos números e dos cálculos existe há muito tempo. O primeiro sistema numérico data de 4000 a.C. Foi criado pelos sumérios, na Mesopotâmia, contendo 60 símbolos. No Egito Antigo, a matemática serviu de base para a construção das pirâmides dos faraós. Com o avançar do tempo, foram desenvolvidos conceitos da geometria, álgebra, algoritmos, surgiu a primeira máquina de calcular. Para muita gente soa contraditório, mas o fato é que a matemática veio para facilitar nossas vidas. É muito comum a gente se questionar sobre a utilidade da matemática nas nossas vidas. O César é professor da disciplina e deve ouvir essa pergunta com alguma frequência, né, César? O que você responde para os seus alunos? A matemática ela é uma ciência extremamente importante na formação do cidadão. Ela tem um viés para a vida prática, as pessoas necessitam de conhecimentos matemáticos no seu dia a dia. Por exemplo, a pessoa vai adquirir um produto que ela quer comprar ele parcelado e esse produto tem juros. Então ela precisa calcular o valor dessa prestação. Esse é um exemplo de algo cotidiano. Muitos brasileiros não sabem fazer isso. A maioria esmagadora não conseguiria responder essa pergunta. Um outro papel importante da matemática é no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Quem estuda matemática usa também a matemática como um exercício intelectual para desenvolver abstração, dedução, raciocínio lógico e outras habilidades cognitivas. E dentro do currículo brasileiro, o currículo também visa dar ferramentas matemáticas para os alunos que querem fazer cursos de exatas, tais como a engenharia. Professor, você falou aí sobre a engenharia. A matemática ela dá suporte, né, para diversos outros conhecimentos. Sim. A matemática ela vai ser suporte para mais ou menos de 20 a 30% das profissões no mundo atual. Por exemplo, as engenharias, toda a parte de ciência da computação, de estatística, de contabilidade, de administração. Então é um leque muito grande de formações e de profissões que exigem o conhecimento matemático. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, mas a gente está sempre lidando aí com números e contas, né, professor? Exatamente. Nós estamos muito presos ao sistema monetário. Então todos nós, no mínimo uma conta de adição, subtração, multiplicação, nós fazemos diariamente. Então não dá para desvincular a nossa vida da matemática. A matemática possui vários ramos. Um deles, de grande importância, é a estatística, que é ligada diretamente à tomada de decisões. Alex, de que forma que isso acontece, hein? A matemática ajudando o homem a tomar decisões. A estatística ela tem como matéria-prima os dados. Os dados são informações organizadas e que serão analisadas através de métodos estatísticos, né, para que se tire conclusões, né, desses dados e a partir dessas conclusões isso sirva de subsídio para a tomada de decisão. Então a estatística auxilia nesse sentido, né, sempre com base em dados para tirar evidências acerca do problema em análise. Para minimizar as chances de erro, é isso? A estatística dará evidências, né, caminhos a ser seguidos, né, assim, e tem sempre essa questão de minimizar o custo, né, minimizar a chance de erro, né, e fornecendo evidências significativas acerca do problema em análise. E quais áreas fazem uso da estatística? A estatística ela é aplicada em todas as áreas do conhecimento. Nenhuma área do conhecimento evolui sem a aplicação da estatística, né? E em algumas delas a relação é tão íntima que recebe alguns nomes especiais. Na economia,
ela se chama econometria. Um exemplo dessas aplicações é a previsão do PIB, que é realizado pelo Banco Central, né, que são feitos através de modelos estatísticos robustos, né, para se prever qual será a situação, né, do PIB em determinado período. Um outro exemplo é a jurimetria, que é aplicações de métodos estatísticos na área do direito, né. Um exemplo pode ser um advogado que quer saber se determinado processo que ele vai entrar na justiça tem chance de ganhar ou não, né. Com base nos históricos de processos parecidos, ele terá subsídios para saber se terá ou não chance de êxito nesse processo. Alex, e todos nós fazemos uso da estatística, ainda que de forma inconsciente. Como que é isso? Sim, né, de forma inconsciente mesmo a gente usa estatística. Um caso simples que eu gosto de falar é quando a gente vai sair de casa, né, e quer saber se vai chover ou não. Né, geralmente a gente pode olhar hoje no celular, né, tem uma previsão do tempo ali, né, meteorologia hoje usa, né, modelos estatísticos robustos para fazer a previsão do tempo, ou também as pessoas costumam olhar pela janela, olhar o tempo, ver se está nublado ou não, ensolarado, e assim levar o guarda-chuva ou não. Né? Então, é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Você usa ali informações acerca do tempo para tomar a decisão sobre precisa ou não levar o guarda-chuva né, no seu passeio. Outro caso que também é legal de se citar é o caso da dona de casa que vai na feira, né, e ela faz uma lista ali de compras, né, que precisa de comprar, e com base no histórico, né, da feira passada que ela foi, né, ela faz uma previsão ali de quanto que ela vai gastar, né, nessa feira, e assim leva o dinheiro suficiente para comprar todos os produtos que precisam. Então esse é o pensamento estatístico que está dentro de todos nós. Meu nome é Lucas Short, falo de São Paulo. Eu sou formado em Estatística pela Universidade Federal de Goiás e hoje eu trabalho em uma gestora de recursos, onde a gente administra um clube de ações. Uma ação é uma pequena fatia de uma empresa. Meu trabalho aqui é mensurar o risco associado a cada ação que a gente tem no portfólio, de maneira que quando a gente combina várias empresas para formar esse portfólio, a gente tem um risco menor do que seria o risco do todo, de maneira a maximizar os retornos para os nossos clientes. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo utiliza estatística para analisar se chances de acerto em vestibular são as mesmas para estudantes de escolas públicas e particulares. E no quadro Casulo de Ideias, Bernardo, Isadora e Tel explicam a importância da matemática. Ela é importante porque quando a gente cresce, a gente precisa fazer cálculos. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre a presença da matemática nas nossas vidas. Comigo aqui no estúdio estão Mário Ernesto Piscoia Dias e Joelmir Divino Carlos Feliciano Vilela. O Mário é estatístico, doutor em demografia. O Joelmir é matemático, mestre em estatística. Ambos são professores do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. Um pesquisador da UFG aplicou a estatística, mais especificamente a teoria de resposta ao item, a TRI, no vestibular de 2012 da instituição, para avaliar se as questões propostas na prova eram justas ou se estudantes de escola pública tinham probabilidades diferentes de acerto em relação a estudantes de escola particular. Vamos conhecer melhor esse estudo. A teoria de resposta ao item, ela é basicamente uma teoria que vem contrapor a teoria clássica dos testes, que é a teoria usada basicamente na maioria dos vestibulares, que conta o score bruto dos candidatos. Por exemplo, se você fez 45 pontos, você vai com 45 pontos na primeira fase do vestibular da UFG. A teoria de resposta ao item não. Ela considera a dificuldade das questões, o quão discriminativas são essas questões e
Para isso, usa algumas técnicas mais avançadas em estatística do que os scores brutos padronizados. Eu desenvolvi a minha pesquisa com os dados dos vestibulandos de 2012, da primeira fase do vestibular da UFG. Nós tivemos acesso a cerca de 31 mil respostas de candidatos para as 80 questões do vestibular da UFG. E com esses dados nós estimamos os principais parâmetros dos itens, os principais parâmetros da teoria de resposta ao item utilizados, para verificar se os estudantes de escola pública tiveram mais dificuldade ou menos dificuldade que estudantes de escola particular dentro do vestibular da UFG, só por serem de escola particular ou só por serem de escola pública. Eu utilizei dentro da teoria de resposta ao item um funcionamento diferencial dos itens, que ele faz justamente o que a proposta da pesquisa traz. Ele compara dois grupos e verifica se para esses dois grupos os itens estão sendo justos ou avaliando eles de forma diferentemente ou não. O que a gente fez foi estimar os parâmetros para os itens que já estavam feitos. No caso da teoria de resposta ao item mesmo, por exemplo, nas questões dos vestibulares do Enem, por exemplo, primeiro são aplicados testes pilotos com aquelas questões e estimados os parâmetros dos itens antes deles serem aplicados para a população no geral. E assim, a ideia sempre é verificar ou o parâmetro dos itens ou a habilidade dos candidatos. Nesse caso, a gente só verificou o parâmetro dos itens e não a habilidade dos candidatos. Para cada item, eu estimei as características daquele item baseados na população que respondeu ele, se foram estudantes de escola pública ou estudantes de escola particular. Para isso, eu obtive duas curvas e, se essas curvas coincidissem, o item era justo. E se essas curvas não coincidissem, o item era dito injusto. Ou seja, um estudante de escola pública, normalmente ele saía em desvantagem em relação ao estudante de escola particular. Ou seja, ele tinha menor probabilidade de acertar o item só por ser de escola pública. Eu descobri que, para mais de 90% das questões estudadas naquele ano, os estudantes de escola pública saíam em desvantagem em relação aos estudantes de escola particular. Mário, a teoria de resposta ao item é a utilizada atualmente no Enem, né? Vamos explicar como que funciona a TRI no Enem. Ela é um balde de água fria, praticamente, para quem chuta, né, a maioria das respostas. Na verdade, a teoria de resposta ao item, ela inicia-se como uma alternativa, né, ao modelo clássico de correção de provas de vestibular, que somente contava o número de acertos do candidato, né? A teoria de resposta ao item passa a incorporar outras dimensões do item, que são a dificuldade do item, a dificuldade do item, passa a contar a discriminação do item e também um parâmetro de chute, né, que não é avaliado no Enem. E, portanto, é um pouco subjetivo falar se realmente quem chuta... As questões, elas passam a ter como se tivessem pesos diferentes, não é isso? Exatamente. Existem questões que são mais difíceis, existem questões que discriminam mais, né? Mas no modelo atual, no momento atual do Enem, o modelo teórico, matemático que se utiliza para mesurar, né, digamos, a habilidade de candidatos, este modelo somente considera a dificuldade da questão e o grau de discriminação dela. Não pode ser falado nada em relação com, digamos, o chute, né, que pode ser cometido por um discente que pratica a prova. E isto é porque o modelo seria um modelo mais sofisticado de uma perspectiva estatística e, né, ele é muito mais sensível em termos de estimação, tornando-ele um pouco inestável, né? Mário, com a TRI, se o candidato, vamos só explicar para o pessoal de casa, às vezes ele acerta ali questões muito difíceis e erra fáceis. Então a TRI fala, peraí, tem alguma coisa errada aí, esse cara chutou. Se ele acertou as difíceis e errou as fáceis, então as difíceis acabam tendo ali uma pontuação diferente para aquele aluno, não é isso? Sim, geralmente as questões difíceis apresentam uma pontuação maior, né? Porque a ideia deste tipo de provas, em este tipo de metodologia, é que quanto maior o grau da dificuldade, maior a pontuação da questão, que é diferente, né, da quantidade de questões que você acerta. Eles analisam a coerência, então, da prova, né? Exatamente. As respostas, as perguntas fáceis, as difíceis e o nível de acerto dos alunos. Na verdade, o que você analisa como habilidade, né, conjunta, não? A habilidade nesta prova específica, mas a prova está formada por vários quesitos e cada quesito tem um grau de dificuldade, sendo que não todo quesito terá o mesmo peso.
O Lucas constatou que das 80 questões analisadas, né, no vestibular de 2012, apenas 6 foram justas, né? Nas demais, em geral, os alunos da escola pública levaram a pior em relação à escola particular. Mas, novamente, aí temos que entender duas coisas, né? E no estudo que ele faz uma comparação, uma extensão do modelo, digamos, que se usa no Enem. O ponto clave é que, embora o modelo de TRI consiga mensurar a habilidade não é de por si a única coisa, digamos, que vai determinar isto. Existem fatores socioeconômicos, fatores ambientais, que estão associados ao candidato, à escola de procedência de candidato, que também têm um impacto ou estão relacionados com esse desenvolvimento no aprendizado, né? Então, às vezes, um aluno de escola particular e um aluno de escola pública tem a mesma habilidade, né, o mesmo nível ali de conhecimento, mas tem um desempenho diferente na prova por conta dessas questões, né? Que questões são essas, socioeconômicas? Pode ser, por exemplo, a escolaridade dos pais, que está mostrado que tem uma associação muito direta, né, com o desempenho das crianças. Tem a condição socioeconômica do domicílio, tem as condições da escola em si, condições de infraestrutura, condições de corpo docente, condições de participação dos pais. São inúmeras, fatores que podem estar influenciando este resultado. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo e volta na sequência com o Casulo de Ideias. Até já! Mais um dia chegando ao fim e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Quem é que nunca se questionou sobre a importância de se estudar a matemática, hein? Nós conversamos com o Bernardo, a Isadora e o Theo sobre esse assunto. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Theo e eu tenho 8 anos. Meu nome é Isadora e eu tenho 8 anos. O meu nome é Bernardo e eu tenho 8 anos. Theo, você gosta de matemática? Mais ou menos. Não gosto muito, mas sou bom. Não? Um pouco. Eu gosto. Gosta? Mas você acha que matemática vai ser útil para você no futuro? Sim. Por quê? Porque eu não sei o que eu posso ser quando eu crescer e uma das minhas dúvidas é ser matemático. Ah, você pode ser que talvez você vai ser matemático. E o que o matemático faz? Ele faz contas e anota no livro, eu acho. E você acha que a gente utiliza matemática no dia a dia? Utiliza. Dá um exemplo para mim. Contando quantas pessoas tem num lugar. Em que situações no seu dia a dia que você utiliza os números? Quando na minha pesquisa pedagoga e quando o professor manda uma tarefa de matemática. Você, por exemplo, que momentos que você usa os números? Na hora que eu tô na sala. Você está na sala. Mas e na sua casa? Bom, às vezes na minha casa eu fico pedindo pra minha avó fazer contas de matemática pra eu treinar. Você acha que a matemática é importante? Acho. Por que ela é importante? Ela é importante porque quando a gente cresce, a gente precisa fazer cálculos. Matemática é muito importante, então. E o que você diz para quem não gosta de matemática? Você não vai estudar bem. Que vai chegar um momento na vida que ele vai precisar usar, não é? Muitos. Elber, por que as crianças e também os adultos, né, em geral, apresentam tanta resistência à matemática, hein? Olha, eu acho que começa pelo misticismo da sociedade de que a matemática é difícil, logo ela é para poucos. Além do problema que você tem aí, vários problemas de estrutural de escolas públicas, assim como particulares, falta de laboratório, grau de instrução dos pais na questão de ajudar a fazer as tarefas. Hoje, na sociedade que a gente vive, a criança em geral, ela está numa creche
ou ela está numa escola de tempo integral, não tem aquele acesso que antigamente você tinha com a sua mãe no cotidiano do dia a dia, né? Então tudo isso afeta aí o problema de você gostar da matemática, ter a dificuldade de aprender a matemática, além do fato que o português influencia bastante nisso, né? Você vai resolver qualquer problema matemático, você precisa interpretar esse problema. Porque, em geral, se você coloca uma conta simples para o aluno fazer, quanto é 1 mais 1? 2. Mas se você coloca um problema onde ele tem que tirar esse número de lá, aí a dificuldade aperta mais. Tocando exatamente nesse ponto, né, o Ministério da Educação diz que 70%, né, dos estudantes que concluem o ensino médio no Brasil não são capazes de resolver um probleminha simples que envolve uma soma, né? Por que isso acontece? O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Isso acontece, primeiramente, né, novamente, falando da própria língua portuguesa, que é a língua do nosso país. Então você tem o problema de o aluno, ele lê, sabe ler, mas na hora de interpretar, falar, e aí, o que está dizendo o problema? Na sua grande maioria, ele não consegue te dizer o que está acontecendo. E aí, como eu disse, você coloca lá, faça essa conta para mim. No geral, o aluno consegue fazer. E aí você tem vários problemas aí, como a maneira que a matemática é ensinada hoje, né? Simplesmente chega, joga a teoria, ao invés de fazer uma ponte daquilo com o que realmente você está usando na sociedade, como, por exemplo, a Isadora citou aí a conta da luz, né? De você contar pessoas, onde é que eu vou usar a matemática no dia a dia? Né? Eu acho isso de extrema importância. A solução para esse problema é exatamente você ter um ensino matemático mais lúdico, onde você vai mostrar onde você vai usar isso na prática, né? Brincadeiras, ensinar a criança a lidar com o dinheiro. Muitas escolas hoje já fazem isso, né? Tem um dia lá que é o dia de você ir no supermercado, e aí ele vai lá com aquele dinheiro para comprar, isso dá até choro, porque a criança quer levar o supermercado inteiro e o dinheiro que ele tem não dá. Né? Então eu acho que tem que começar por aí e pela estrutura, criar laboratórios de matemática tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. Um dos grandes problemas que a gente sempre escuta falar da escola pública é essa questão da estrutura, os profissionais, os professores mal remunerados. Quando uma escola no geral ela vai bem, aí tem toda uma estrutura que essa é o papel da sociedade. Está vinculado à diretoria, está vinculado aos pais, comprar ideia, aos professores, a criar situações do cotidiano, né? Então toda a sociedade engajada. E eu acho que o principal está dentro da sua casa, o seu pai e sua mãe, em te dar essa estrutura no aspecto de te ensinar. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Mário, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pela presença. Joelmiro, obrigado pela participação. Nós que agradecemos lá do Instituto de Matemática e Estatística e esperamos ter esclarecido aí algumas dúvidas aí. E também acabado um pouquinho com a resistência da matemática, né? Assim espero. As pessoas precisam perceber que ela é interessante, faz parte do dia a dia. A gente deu exemplos aqui no programa. Assim espero. Com certeza, né? A ideia seria também eliminar esse bicho-papão que passa de geração para geração, né? Que a matemática é difícil. Esse misticismo eu acho que é um tabu que tem que ser quebrado e tem que começar em casa. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Nosso site, nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Você pode deixar lá seu comentário, sua sugestão, que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!